Anselmo Reine, é isso? Né? Vai conversar com vocês sobre resistência e transformação. Mais uma vez é um tema bastante interessante, espero que cada um de vocês possa ser tocado de alguma forma nessa conversa. E voltem para casa, muito melhor do que quando aqui chegaram, e espero vê-los felizes, alegres e saltitantes da semana que vem. Um beijo, um abraço a cada um de vocês. Fiquem com Deus. Anselmo e Victor. Precisa de água? Já peguei. Já tem. Obrigado. Deixa aumentar o som, Boa noite, pessoal. Bom, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre algo que eu imagino que todos se esforçam muito. Quando a gente fala em resistência e transformação, nós estamos falando da tão famigerada reforma íntima, né? Agora, falando em reforma íntima, a gente olhando para dentro de nós, não fica uma duvidazinha? Nós estamos nos esforçando. Agora, quando a gente fala em se esforçar, tem um outro fator. A gente sabe no que se esforçar, de verdade? Porque se a gente pegar cada um de nós e fazer uma lista mínima, hoje a gente pega à noite, quando a gente chegar nos lares, e vamos fazer uma lista mínima, 5 vícios, tá? Só 5 vícios, não precisa ser nada muito além disso, que nós possuímos. E vamos pensar o seguinte: desses 5 vícios, qual nos incomoda mais? E vamos tentar, durante um bom período, resolver esse, né? E assim sucessivamente. Mas, até a gente dar continuidade, eu queria fazer algumas observações. É comum no meio espírita a gente ouvir o seguinte argumento: que a natureza não dá saltos. Vocês concordam com isso? Concordam? Eu sou o único aqui que vai discordar, porque eu tenho algumas opiniões formadas a respeito disso. Porque é muito cômodo, né, para nós que possuímos tantos vícios, dizer o seguinte: que a natureza não dá saltos, principalmente pautado no grande tempo que o espírito humano se desenvolveu desde o princípio inteligente. Então é básico dentro da doutrina espírita a gente estudar o seguinte: que o princípio inteligente, ele se elaborou, foi elaborado o seu perispírito nos minerais, né? A vida latente, entre aspas, a sua energia, ela foi elaborada nos minerais, de forma que pudéssemos, como princípio inteligente, começar a perceber, ter sentido sobre a formação de um corpo físico. É comum também, no meio espírita, é um senso comum, falar que após isso o princípio inteligente faz uma grande visitação, num período indeterminado, no reino vegetal. E no reino vegetal é interessante, porque as plantas elas começam a sofrer todas as intempéries da natureza, mas não são como os minerais, que simplesmente sofrem essa agressão. A planta, se ela sentir falta de água, ela morre. Se ela tiver a oportunidade, nessa falta de água, de expandir suas raízes, ela vai expandir suas raízes até captar o recurso necessário. Se através das raízes, eu não sou biólogo, eu estou dando mais ou menos uma ideia geral. Se através das raízes ela não conseguir captar essa água, ela vai se adaptar de forma que, através da atmosfera, ela possa ir captando também e sobreviver. E isso aí nós vamos ter uma série de outras situações. O vento, o sol, a rusticidade, os animais que atacam as plantas em busca de alimentação. Maravilha! O espírito passou por toda essa parte, alega-se que ele vai para o reino animal.
No reino animal, ele já vivenciou toda essa parte de sensações. Ele já tem o princípio básico da sobrevivência, porém ele passa a utilizar um pouco mais da razão, ou seja, da inteligência primária. Assim ele vai trabalhar de forma que ele busque a sua alimentação, que ele casse, ou seja, ele age puramente pelo instinto. Depois de um tempo também determinado, chegamos à fase do ser humano, né? Do ser humano, até agora, milhões de anos de existência, nós vemos que a nossa inteligência, a nossa moral, ela vai se desenvolvendo gradativamente. Talvez até muito mais demorado do que a gente acredite que poderia ser. Hoje, eu estava ouvindo uma palestra e o palestrante disse isso, que se Cristo tivesse que fazer uma reavaliação do trabalho dele aqui na Terra, né, e mandasse uma equipe para cá, ele ia falar assim, puxa vida, tá 0 a 0, o negócio quase não progrediu nada. Por quê? Porque as nossas mazelas, as nossas tendências, parece que elas são cíclicas. Então, algo de nós parece que se desenvolve, em compensação a gente ainda vê uma torrente muito grande de maldade no mundo. E é onde a gente fica na dúvida, né? Até que ponto o ser humano está se desenvolvendo de verdade? O desenvolvimento, todos nós sabemos que é individual, não é? Tem para onde fugir dessa parte. Nós nos esforçamos individualmente para que o nosso progresso ele se faça visível aos outros, não por ostentação, mas que pelo exemplo a gente consiga, de alguma sorte, servir de modelo. Então, se a gente parar para pensar, espíritos que conseguiram dar 1 ou 2 passos a mais que nós, eles nos servem de ponto de referência. A gente pode citar alguns nomes, né? O mais corriqueiro seria aí, talvez Chico Xavier, Divaldo Pereira Franco, Madre Teresa, entre outros que existem por aí, que muito, aliás, anônimos, que a gente nem faz ideia de realmente quem são essas pessoas. Agora, por que eu discordo sobre a alegação de que o espírito humano é como o princípio inteligente no seu desenvolvimento, ou seja, de que a natureza não dá salto? Porque, diferentemente dos instintos e de um intelecto muito primário, nós possuímos razão e ciência muito forte dos nossos defeitos. Nós conseguimos identificar os nossos desejos. E essa é uma barreira muito grande para o nosso desenvolvimento. Então nós vamos dar sequência fazendo algumas reflexões. Quem sabe até o final do nosso bate-papo vocês concordem comigo, né? Ou não também, para nossa, aquele cara exagerou hoje, né? Só torrou as paciências. Então, o normal mesmo é não saber o que transformar. Nós não sabemos. Mesmo quando nós listamos os nossos vícios, nós vamos ficar na dúvida se realmente esse ou aquele é mais relevante da gente cuidar. Por quê? Porque as vicissitudes do nosso dia a dia, os enfrentamentos que nós temos com o ser humano em geral, porque nós não temos problemas com carros, temos. O carro não confronta a gente, confronta. O metrô não confronta a gente, confronta. O ônibus confronta? Não. O que faz esse confrontamento somos nós, em comunidade, como seres humanos, nos esbarrando constantemente. Então nós não sabemos, porque todos os vícios que nós possuímos, aquilo que a gente teme, né, onde a gente possa fracassar, eles vão se alternando durante o dia, causando uma grande confusão. Então muitas vezes, no momento da emoção, no momento do desejo, a gente acaba sucumbindo a esse vício, a esse confrontamento. Na escola a gente fez uma prova ruim, né? A gente faz de novo, né? Ou repete de ano, né? É mais ou menos assim. Olha que legal, diferentemente da escola,
O nosso dia a dia nos dá as provas constantemente. Até que a gente se toque que tem alguma coisa errada e consiga não cair mais nessa armadilha. Por que armadilha? Porque mesmo quando nós estamos determinados a não fazer uma fofoca, a não sermos agressivos, não revidar uma ofensa, quando nós estamos determinados nossa, tantas coisas, né, que a gente poderia enumerar. Mesmo quando a gente está determinado, esses fatos ocorrem à nossa volta e pelo destempero do momento a gente acaba fracassando. É bom a gente poder recomeçar todo o tempo? É bom, né? Mas a gente não pode se apoiar nessa questão da natureza não dar saltos. Porque a gente reconhece o erro. A gente já sabe onde está pecando, né? E o que é mais interessante, a gente prevê o que está para acontecer. Em algumas doutrinas se chamam de gatilhos, coisas que vão acontecer na nossa volta que a gente percebe que vai dar problema. Mas a gente não toma a atitude de agir com antecedência para que isso não ocorra, para que não desencadeie algo pior. Então, vamos recapitular. Por que então nós não sabemos o que nós temos que reformular? Qual a dificuldade que nós temos nisso? Saber qual o pior disso, qual é o pior efeito combater. Pois é. Agora, eu adoro o gancho que você me deu, porque, veja bem, eu tenho 20 vícios, né? Então eu coloco primeiro, segundo, terceiro, quarto, todos os levinhos, né? E o pior de todos eu coloco lá embaixo na lista, né? Por quê? Porque eu não tenho interesse agora em sanar esse último. Eu vou lidar com aquele que é mais fácil. Então quando a gente confronta nesse rodízio de problemas que a gente tem diários, é claro que a gente vai acabar fracassando, porque a gente acaba nos preparando para lidar com os melhores. E a gente tem um desejo muito forte sobre aquilo que nos interessa de verdade. Então, os nossos vícios, eles são de gênero pessoal. Ele visa o combate dos instintos, a análise de nós mesmos, a nossa personalidade, né, congênita, aquilo que é inato dentro de nós. Eu duvido que aqui alguém não saiba aquilo que parece que a gente já nasceu, seja o que for, a arrogância, a sensualidade, não interessa o que for, a gula, todos nós sabemos o nosso ponto fraco. Mas a gente se esconde atrás da questão de que temos o maior tempo do mundo para progredir. Temos sim. A doutrina espírita nos favorece isso. Ela nos diz que o espírito pode ficar estacionado. Ele nunca vai regredir no seu aprendizado, naquilo que já conquistou. Mas ele pode ficar estacionado. Ou avançar quantos degraus quiser. Então, essa questão da natureza não dar saltos, quando imposta para nós em palestras, eu considero uma mentira. É uma verdadeira falácia. Por quê? É muito mais fácil nós nos acomodarmos e aceitarmos esse tipo de argumento do que simplesmente nos esforçarmos e abrir mão do nosso interesse pessoal. E essa é uma realidade que ninguém escapa nesse nosso momento de evolução. Elas podem ser também de gênero coletivo. O que é pior? Porque além das nossas dificuldades particulares, nós vamos esbarrar nos vícios dos outros e vai nos incomodar. E vai nos incomodar muito, por quê? Porque muito provavelmente ele vai estar dentro daquela famosa listinha que a gente fez. Nossa, eu não enxergo ele nesse momento, mas se eu for meditar a respeito do assunto e for fazer uma reavaliação da lista, eu vou encontrar aquilo que me incomoda no outro, naquela tal daquela listinha. E como é que a gente vai fazer então, né, para julgar a dificuldade do outro e se sobressair sobre o vício?
fica muito difícil. E o que mais nós fazemos na nossa vida é julgar os outros. Sempre os outros. Né? Dificilmente a gente faz um auto-julgamento de nós. Gerou redundância. Então, na questão 485, nós vamos ter um fato muito interessante. Que ele vai perguntar assim: a afeição dos espíritos por certas pessoas é exclusivamente moral? A afeição verdadeira nada tem de carnal, mas quando um espírito se liga a uma pessoa, nem sempre é por afeição, e podem misturar uma lembrança das paixões humanas. Ora, todo mundo aqui crê em influência espiritual? Bom, nós estamos numa casa espírita, nós já ouvimos bastante coisas a respeito, já lemos um pouco, então nós sabemos que existe a influência espiritual. E eu morro de dó de obsessor, para falar a verdade. Morro de dó, porque os caras, eles têm, né, na espiritualidade, os mesmos desejos que nós, simples. Então, quando nós favorecemos individualmente ou em grupo, para que esses espíritos se aproximem, né, e nos vampirizem pelas sensações que nós emanamos quando sucumbimos no erro, né? Eu vou chamar de erro uma palavra pesada, mas quando nós sucumbimos ao erro, nós criamos uma determinada energia. Essa energia vai alimentar esses espíritos à nossa volta. Então, quando nós buscamos um tratamento, quando nós buscamos um núcleo espírita, um centro espírita, nós focamos muito na questão de tratamento. Nós queremos fazer o tratamento para quê? Para que a gente fique livre, né, da influência espiritual. E é legal, porque o centro espírita ele vai nos favorecer isso, né? Pelo menos uns 2, 3 dias, né? É o suficiente para a gente recomeçar o ciclo de novo. E ter aquela sensação de paz, de energização. Nosso amigo fez a prece, todo mundo ficou empolgado, né? Ah, é hoje, né? E amanhã, depois começa tudo de novo. Mas começa tudo de novo por quê? Porque o obsessor é persistente. Na maioria das vezes, não se tratam de inimigos de existências pretéritas. São espíritos que se aliam a nós simplesmente por afinidade, por energia. Então, tanto no ambiente pessoal como no comunitário, nós estamos constantemente favorecendo aos espíritos à nossa volta que eles nos assediem. Olha, isso é um julgamento. Nós estamos favorecendo a alimentação de energia desses espíritos. Por quê? Porque nós não abrimos mão do nosso interesse. E eles são constantes. Então, dá-lhe paz, dá-lhe tratamento, né? Mas principalmente, e acima de tudo, dá-lhe estudo. Dá-lhe estudo, porque quanto mais nós estudamos, com mais vergonha nós ficamos quando nós nos deparamos com o fracasso diante do vício. E é terrível isso. É uma cobrança fora de série. Isso vai indicar que a gente vai deixar de errar de uma hora para outra? De forma alguma, né? Mas aqueles gatilhos, eles vão ficar mais fáceis de a gente reconhecer. Então, ao reconhecer, a gente tem duas opções: abortar a missão ou dar seguimento nela. E depois, quando nós ficarmos bem ou mal, a gente vai ter uma análise precisa e real de como o nosso comportamento influencia o nosso estado emocional e físico. Isso é fantástico. Para mim, ser conhecedor desses pontos é fantástico. Vamos lá. Então, tanto no ambiente pessoal como coletivo, a causa de todos os nossos males é a personalidade inata que somos possuidores. Eu não gosto de fofoca, mas ao mesmo tempo eu critico a pessoa que faz fofoca. Está errado, né? Então, quando nós reconhecemos isso, a nossa obrigação é o quê? É começar a frear os instintos, porque faz parte da nossa personalidade. Agora, há um detalhe muito interessante. Na grande maioria das vezes, nós não percebemos, mas a tal da personalidade inata, ela nos atrapalha constantemente.
Ela nos atrapalha, olha só, aí vai gerar um pânico geral, hein? Ela nos atrapalha no nosso relacionamento familiar, com o namorado ou com a namorada, com o marido ou com a esposa, nos ambientes de trabalho, na rua, enfim, todas as situações. Por quê? Porque tudo que está à nossa volta, devido à nossa personalidade, parece que nos atinge. Quando na realidade nós teríamos que ter uma noção que aquilo que não deveria nos atingir é o que vem de fora. Quando na realidade o que vem de fora é o que mais nos atinge. Bom, mas cada um sabe do seu calo, né? Então, o que prejudica e cria resistência à transformação? A reforma íntima. Essa ficou fácil. A personalidade inata do ser humano. Se a gente fizer essa autoanálise, nós vamos ver que o maior dificultador da nossa mudança é aquilo que nós desejamos, aquilo que a gente realmente gosta de fazer. E é interessante porque existem até virtudes que a gente gosta em nós e que na realidade são grandes vícios e que acabam nos atrapalhando constantemente. Por exemplo, não saber falar não para as pessoas. A grande maioria considera isso uma virtude. Eu não falo não, eu ajudo constantemente, eu faço isso, eu faço aquilo, mas e por dentro? Como a pessoa realmente está se sentindo? Será que esse não, ele é verdadeiro? Ou ele é uma imposição social ou uma imposição moral devido à religião que faz com que a pessoa ceda constantemente, mas na realidade ela não está se sentindo bem. Ela está adoecendo constantemente por causa disso. Então é uma autoavaliação cruel. Mas às vezes a gente tem que abrir mão até daquilo que a gente julga ser virtude. Muitas coisas podem ser consideradas, ou o medo de errar, o medo de não ser aceito em sociedade ou numa comunidade, o medo de não ser o que a sociedade nos dita. Então hoje em dia nós temos o hábito de ser politicamente correto para quê? Para que a sociedade nos aceite, para que a gente consiga se manter enquadrado num determinado grupo, e isso nos gera uma certa satisfação. Mas a que custo isso vai nos gerar felicidade? A que custo realmente isso vai trazer para dentro de nós uma mudança radical de personalidade? Questão 895 do Livro dos Espíritos. A pergunta é mais ou menos a seguinte: de todos os defeitos, quais aqueles que mais dificultam o nosso avanço, o nosso desenvolvimento ético e moral? Poderia citar vários deles, né? Mas a resposta é o interesse pessoal. Não se trata de orgulho, de vaidade, não se trata de egoísmo, não se trata de nada. Mas aquilo que nós temos um maior interesse nesse momento. Isso é interessante porque o nosso interesse pessoal, ele vai envolver muitos dos outros vícios que são mais claros na nossa visão, são mais identificáveis. Só que na realidade a gente acaba não assumindo que possuímos determinados defeitos. E esse é o nosso grande empecilho. Então, na nossa realidade, como ser humano, a gente deve pensar o seguinte: não existe necessariamente o certo e o errado. Não dá para a gente assumir uma posição do eu estou certo ou do eu estou errado, do outro certo ou errado. Então, cada um de nós está num momento evolutivo, mas não significa que essa natureza tem que levar milhões de anos para dar um salto. Por quê? Se nós levamos milhões, trilhões de anos para sair do mineral ao nominal, significa que hoje nós temos inteligência o suficiente para começar a apertar os nossos próprios defeitos. Não adianta jogar a responsabilidade para o tempo, porque se continuarmos assim, nós vamos continuar mais 2.000, 3.000 anos, espíritos milenares que somos, nós vamos continuar nos arrastando nos próprios vícios.
essa novela que recomeçou novamente, né? Recomeçou, ela nos traz de uma forma muito simples uma ideia de como as coisas funcionam. Os nossos desejos do passado se manifestam novamente, os compromissos que nós já possuímos hoje e que não deveriam ser misturados com os desejos, com as necessidades, e as rememorações, elas acontecem a todo momento. Mesmo que a gente não aceite ela na doutrina espírita como um fato inexorável, elas acontecem constantemente. O fato da gente se aproximar de uma pessoa e sentir ódio dela. Nós nunca vimos essa pessoa. Por que a gente sente ódio? O que acontece? Qual o motivo? Ou o fato, de repente, a gente ser casado, se aproximar de uma pessoa e falar: nossa, eu amo essa pessoa. E aí? O que está acontecendo? Seria algo do nosso passado voltando, um desejo aflorando e que nós temos que controlar? Ou simplesmente é a necessidade desse momento? Então são coisas que nós temos que analisar constantemente. Bom, para atingir uma espiritualização sadia é necessário reconstruir pensamentos ou quebrar paradigmas sociais. Eu lembro que quando eu comecei a estudar a doutrina espírita lá em Carapicuíba, logo no primeiro ano, me convidaram para abrir uma outra casa espírita. Eu falei: bacana, era legal. Você é neófito, novinho, dentro do meio espírita, tá valendo tudo. Você quer abraçar tudo que tem direito, né? Tá, eu vou, eu ajudo, muita vontade, muita energia. E o que eu faço? Não, você pode dar passe. Mas eu, quando eu entrei fazer os cursos, eu já tinha lido toda a obra básica. Eu falei: mas eu ouvi dizer aqui na casa que para dar passe eu tenho que ter curso. Eu não tenho curso. Mas então você pode fazer umas palestras pequenas de abertura. Mas eu nunca falei em público. Aí eu comecei por um monte de defeito, né? Um monte de pedra no caminho, porque sabe como é que é, né? Não fica muito fácil. Eu pus várias pedras no caminho, mas a pessoa não desistiu. Ela falou: mas você pode ficar na porta da casa, quando as pessoas entrarem, e dar um panfletinho e sorrir e falar boa noite, seja bem-vindo. Eu falei: putz, sorrir, meu. Caramba! Até o panfletinho estava bom, né? A hora do panfletinho, não, boa noite, panfletinho. Mas sorrir, meu, eu não sorria para ninguém. E agora, o que eu vou fazer? Aí eu falei: puxa vida, ele já jogou pelo menos umas 20 possibilidades de trabalho e eu vou recusar a última? Falei: tá bom, eu vou. E resolvi a partir daquele dia fingir. Maravilha, né? Falei: eu vou fingir. Todo mundo que chegava falava: boa noite, seja bem-vindo, tome o panfletinho, entra logo, por favor, né? Era assim que funcionava. Mas o sorriso estava ali. Passados 6 meses, eu não fingia mais. Aquilo se tornou tão natural e agradável que fluía com todos, independente até de se eu já conhecesse a pessoa, que é tudo ali perto, tudo na mesma vila, né? Então, mesmo pessoas que eu não gostava, né? Ó, que interessante, eu recebia sorrindo, mas já era um sorriso sincero. Então, hoje em dia, se nós pararmos para analisar os nossos vícios e, com toda a hipocrisia do mundo, nós começarmos a fingir, muito em breve nós estaremos abandonando determinados hábitos, porque nós vamos substituí-lo por outro. Ao substituir por outro que não te causa dor, não te causa constrangimento, não te causa dissabor algum, é claro, né? É óbvio que nós não somos bobos em nada e nós não vamos voltar atrás. Então, a troca de hábitos é uma mudança saudável, mesmo que a princípio ela seja forçada no nosso íntimo. Olha, se a gente parar para pensar, quantas coisas nós temos para fingir na nossa vida. Um colega meu me disse esses dias que o que seria do mundo, né, da convivência pessoal, se não fosse as pequenas hipocrisias diárias. Então há 2 problemas aí. Ou você finge porque é maldoso e finge porque é dissimulado, finge porque quer enganar as pessoas, ou você finge
tentando mudar o seu hábito. E aí eu começo a concordar com a questão da hipocrisia diária, das pequenas hipocrisias diárias. Talvez, ao assumirmos isso, nós teremos uma vida mais saudável e vamos conseguir alavancar da maneira que nós gostaríamos o nosso progresso moral. Então, após reeducar nossos pensamentos em relação a nós mesmos, devemos estar atentos às armadilhas. Porque quando nós começamos a mudar o nosso hábito mental, é claro que, além da nossa própria personalidade, que vai criar situações para que as coisas aconteçam, porque é incrível, nós criamos situações para que as coisas aconteçam à nossa volta. Então, às vezes, nós nos julgamos coitados, as pessoas brigam conosco constantemente, os namorados, as namoradas me traem constantemente, mas quem está criando essa situação? Eu sou uma pessoa tolerável, que as pessoas querem ficar do meu lado? Ou eu estou criando situações constantes com que as pessoas se afastem de nós? E isso vai se repetindo constantemente. Pode casar 1000 vezes, tá? E a pessoa vai falar assim, pô, mas eu só caso com pessoas que depois de um certo tempo não gostam mais de mim, ou que me traem, ou qualquer que seja o motivo. Na realidade não é nada disso. Nós estamos criando situações recorrentes para que as coisas aconteçam. Ah, eu sou maltratado no trabalho, as pessoas não me toleram. Por quê, gente? O que está acontecendo? Quem está criando isso? É possível que 20 empresas com 20 chefes diferentes, eu vou ter 20 chefes que me odeiam? Não é possível isso. A não ser que eu comece a alimentar essa raiva, esse ódio. Quando nós falamos que nós temos um vício, que nós temos algo muito particular, e eu falo, eu assumo, por exemplo, que eu tenho ódio das pessoas, eu tenho ódio do mundo, as conversas às vezes me deixam irritados. Isso eu percebi que eu tenho ódio até do meu filho. É possível isso? Claro que é possível. Mas as convenções sociais fazem com que a gente reprima isso, e ao invés de curar pela autoanálise, ao invés de curar, né, com a convivência, com o carinho, com o afeto, nós passamos a reprimir de forma que isso fica sempre debaixo do tapete. Mal curado. Não é bom para ninguém. Nem para quem está nessa situação e nem para quem recebe essas energias. Bem, Jesus nos deu um guia seguro. Vigiar e orar. Orar sempre e vigiar os nossos passos, não os dos outros. Muito obrigado a todos. E eu espero que as reflexões que eu fiz inicialmente tenham servido para alguma coisa. Porque, afinal de contas, com a inteligência e as ferramentas que nós temos hoje na mão na sociedade, nós temos condições plenas, sim, de reprimir os nossos vícios e dar um salto muito maior do que o conformismo, muitas vezes, nos deixa ser guiado. Né? Isso não é bom para ninguém. Tenha uma boa semana.